Oi, meu amigo, bom dia. Que bom tê-la aqui. Vamos esperar ver as pessoas chegarem. Vamos. Eu vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Eu vou ajeitar, na realidade, Perfeito. minha câmera também, porque ela tá meio assim, sabe? Não tá aquele... Eu também estou vendo que a minha, não sei por que, está meio torta. Eu tô torto, não sei. Tô meio torta aqui, mas eu vou me ajeitar aqui. Vai tripitar aqui um pouquinho. Rapidinho, eu tô por aqui, hein? Só tô Tá ajustando bom. essa câmera aqui que eu tinha ajeitado, só que ela... quando eu vi aqui ficou meio estranho. Não tá legal. Pronto. Eu acho que ficou melhor. Não, minha cabeça não tá meio cortada. Ele não quer me ajeitar pra mexer. Se você mais gambiarra que eu tenho, sabe? Eu acho que... Deixa eu ficar mais um pouquinho mais perto. Tá bom. Olha que tá por aqui a Nazaré. Olha, não conheço. Eu vou compartilhar com alguns Foi amigos esse. aqui. Seja bem-vindo, Nazaré. Bom vê-la aqui. Vê-la aqui. Pronto, já compartilhei. Só compartilhar aqui enquanto as pessoas vão entrando. E aí, Mari, a gente vai falar sobre comunicação? Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação em tempos de pandemia. É, né? E nós precisamos falar sobre comunicação nesse tempo aí, porque a comunicação tá meio complicada, né? Já é um Bastante. pouco complicada, né? Eu ministrei um curso, uma disciplina, um módulo de gestão de projeto. E um dos maiores problemas que se tem na comunicação, que gera ruído ou a falta de comunicação. Mas, principalmente agora, na pandemia, tudo potencializou. Verdade. Estamos realmente precisando sempre estar falando sobre esse assunto. Verdade, concordo. Quem está por aqui, quem puder compartilhar também, aí eu peço que você compartilhe. Olha, Jamari, tu sabe que eu sou proativa, né? Já estou pedindo para o pessoal compartilhar. Com certeza que nós estamos juntos, Então, sempre juntos. Então, compartilhar aqui ao lado tem tipo um aviãozinho. Você compartilha, você clica, mas compartilha para aquela pessoa que você acredita que é a comunicação, esse tema vai agregar valor. Mas só apenas para aquelas pessoas, tá? E de preferência aqueles que tá com em verde. Por quê? O verde está dizendo que aquela pessoa está online. Então, compartilhe para aquela pessoa que tu acredita que vai agregar valor, falando sobre comunicação em tempos de pandemia, e também para aqueles que estão em verde. Porque aí a pessoa está online, é mais fácil de conectar. Fácil, verdade. Deixa eu só E mandar aqui. a gente fica compartilhando, fica conversando. Aí eu estava até estudando um pouquinho do conteúdo que você passou sobre comunicação. É um tema que eu gosto muito, né? Mas eu fui pesquisar algumas coisas sobre isso. A gente vai falar bastante sobre esse conteúdo. Muito mesmo. E falando em comunicação, tem que tomar bastante água, tá? É importante.
para comunicar melhor. Ó, um brinde, amigo. Um brinde. Vamos começando? Vamos, é claro. Começando que respeito às pessoas estão aqui, só que está aqui, acho que vale a pena. Bem, comunicação em tempo de pandemia é o assunto que já falamos ainda há pouco. Seja bem-vindo, você que está chegando, seja bem-vindo a esse encontro. E se puder comentar, comente aí embaixo sobre como está vendo o áudio, se está bom, se não está, se está nos vendo direito. Isso é importante para nós continuarmos aqui conversando de forma assertiva, principalmente já que nós vamos falar sobre comunicação, né? Uhum. Comunicação é tudo nesse momento para sabermos como estamos aí aparecendo na sua tela. Caso aconteça alguma coisa nesse intervalo, você pode continuar comentando aí conosco para nos informar como está sendo a sua observação aí na questão do áudio e vídeo. Por isso, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Mário Santos, sou graduado em administração, MBA em gerenciamento de projeto. Como você vê um pouco aqui o meu currículo aí, sou coach holístico, analista comportamental, analista 360 graus, e hoje, em função dessa necessidade de falarmos sobre comunicação, não podíamos deixar de convidar essa pessoa maravilhosa, uma pessoa especialista no assunto, que fala muito bem a respeito disso, que é a Daniela Menezes, que vai se apresentar um pouco mais aí para vocês. Fique à vontade, Daniela, por favor. Eu vou começar pelo contrário. Eu sou apaixonada pela área da comunicação. Por que eu sou tão apaixonada pela área da comunicação? Porque foi meu calcanhar de Aquiles há muito tempo atrás. Hoje não é mais. Hoje eu falo pelos cotovelos, falo de forma... Não falar muito, mas eu falo muito de forma assertiva. E conquistei isso. Já tempos atrás, eu tinha uma comunicação passiva. É aquela que só escuta e fica como uma esponja, que tinha muita coisa a falar e não falava. Também eu tive, em alguns momentos, uma comunicação muito agressiva. Sabe, Mário, eu tinha uma crença que era assim: é melhor intimidar do que ser intimidado. Olha que peso! Então, na minha jornada, eu consegui hoje, não 100%, porque nós não somos 100%, mas a maioria das vezes eu consigo ter uma comunicação assertiva, que não é uma comunicação passiva nem agressiva, é uma comunicação assertiva, certa. Aí deixa eu falar um pouquinho de mim. Eu sou Daniela, coach de superação, porque eu superei as minhas dificuldades na comunicação e hoje eu sou apaixonada por essa área. Me formei, me graduei e me tornei especialista e estou com um novo projeto, inclusive, trabalhando com na Supere no Online. É justamente ajudar os treinadores a melhorar a sua comunicação, os seus treinamentos num ambiente online. Falei um pouquinho de mim, Mário. Joguei a bola para você. Que bom, Daniela. Sempre, quando ouço sua história, sempre o gás é grande. Eu me sinto de novo com vontade de estar trabalhando a comunicação. Por isso que me sinto sempre privilegiado de estar dialogando, sempre estar nesse diálogo. Porque comunicação é isso, é diálogo, é a forma de aprender e ensinar. Desde 2015, eu me dediquei bastante, venho me dedicando a essa questão de desenvolvimento integral humano. Nós entendemos que ensinar e aprender é fundamental. Nem tudo o que você sabe é o suficiente. Por isso você precisa aprender. E tudo que você sabe é importante que você transmita para alguém, porque você consegue ensinar. Então, mas como ensinar a respeito disso? Com o diálogo, que é essa forma de aprender e ensinar. E o diálogo é essa interação que temos uns com os outros, que fazemos essa comunicação, que é essa forma de nos comunicarmos, de aprimorarmos sempre como indivíduo e como comunidade.
E é com base nesse aprendizado que o desenvolvimento individual acontece. E isso é fundamental. Por isso que se faz necessário o diálogo sempre. Mas em que momento seria interessante esse diálogo? É determinados casos em que há conflitos. Se há pensamentos discrepantes, logo temos que conversar para unirmos nossos pensamentos, para igualarmos nossos pensamentos, para pensarmos juntos. Não adianta pensar sozinho que não iremos a lugar nenhum. Sempre é importante fazermos esse trabalho. O outro objetivo é quando os pensamentos são comuns. E aí você aprimora aquilo que tem na sua comunicação, aprimora aqueles objetivos e torna isso muito mais relevante e torna também as pessoas mais unidas para fazer um trabalho cada vez melhor. Mas por que buscar esse diálogo? Porque precisa de um consenso. Sempre é interessante termos o consenso, termos harmonia, buscarmos soluções para os problemas e através do diálogo conseguimos isso. E é preciso ter o diálogo sempre como princípio perpétuo para que haja um bom relacionamento. Relacionamento familiar, relacionamento profissional, todos esses relacionamentos precisam que haja um diálogo para que haja esse consenso entre as pessoas. Mas o que nos propicia a questão do diálogo? Aproximar as pessoas, facilita a comunicação, cria vínculo. Quanto mais eu converso com você, quanto mais eu converso com vocês que estão do outro lado da tela, eu com certeza crio mais vínculo. Eu me sinto mais vinculado a vocês. Por isso não me sinto tão só na pandemia. Hoje nós vivemos um momento de reclusão, de estarmos em quarentena constante. Mas a partir do momento que eu venho para frente dessa tela, eu começo a criar vínculo, porque eu começo a conversar com vocês. Então não me sinto mais sozinho, agora me sinto perto, me sinto conectada a vocês. E isso aprofunda o relacionamento. Faz com que nós consigamos nos tornarmos mais sensíveis a cada situação. Porque vai gerar reflexões e discernimento a partir de todo esse momento que nós estamos vivendo. Mas sem falta de diálogo, também temos que pensar que não teremos qualidade de vida. A preservação da família fica comprometida, porque nós não temos o diálogo, isso vai dificultar a nossa conexão com a nossa família. Isso não educa. Quando a gente não dialoga, a gente não educa. Isso gera fuga das nossas compensações, afasta os pais dos filhos, que param de conversar e a gente precisa voltar a isso. Se não tem diálogo, não tem solução de conflito, porque fica algo pendente sempre e cria assim uma relação sempre superficial. Por isso que o Doris Duck ele falava que em muitas situações a tendência de quem fala é colocar a culpa em quem ouve, quando, de fato, falar para ser ouvido está tornando uma arte esquecida. É importante falar, eu sempre digo isso, que na comunicação temos que escutar para entender e não escutar para responder. E isso que nos faz a comunicação. E por isso que até gostaria de saber se você pode comentar aí, se você entendeu o tema, o que nós vamos transmitir hoje. Fico feliz por vocês estarem aqui. E com certeza, essa comunicação que nós vamos tratar hoje com a Daniela nos faz pensar muito na nossa vida. Como a comunicação é fundamental na nossa vida e o que cada vez mais ela tem feito diferença na nossa vida. Por isso, Daniela, o que tornou-se fundamental a comunicação? Como ela se tornou fundamental na sua vida? A necessidade de expressar o que eu tinha aqui dentro. Eu tinha muita coisa para falar, e como eu tinha dificuldade da comunicação, porque eu tenho dislalia, troca das palavras, fui gaga, então eu tinha muita coisa para falar e não conseguia. Quando eu comecei a fazer meu tratamento depois de 17 anos, eu comecei a me comunicar. Só que eu não comunicava de forma passiva. É aquela esponja que absorve tudo, sabe? Como eu não tinha a vivência,
o experimento da comunicação, que foi prejudicado no decorrer da minha história, do processo de aprendizagem, porque só com 17 anos que eu fui no médico para descobrir que eu tinha, então toda essa trajetória, ela foi prejudicada, houve lacunas. Então eu tinha muita coisa para falar, só que quando eu ia me expressar, ou eu ficava na voz passiva, em alguns momentos agressiva. E isso não me tornava uma comunicação assertiva. Aí eu comecei a estudar. E dentro do que você falou do diálogo, me trouxe alguns insights. Para você dialogar, primeiro você precisa se esvaziar. O Daniel Kahneman fala que nós estamos vivendo numa era de distração. Estou conversando com o Mário, às vezes a pessoa está conversando com a pessoa, mas só está o corpo. Porque o pensamento, a alma está em outro local. Quando eu falo esvaziar, é estar aqui e agora. Estar presente, ouvir. Como você falou, para eu me comunicar, primeiro eu preciso ouvir, entender, compreender, estar aqui, de corpo presente. Não está só o corpo, não. A alma foi embora, porque às vezes acontece isso. E em alguns casos, a gente usa tanto aplicativo, ferramenta, telas, que estamos usando muito mais agora, por causa da pandemia, a nossa nossa mente está acelerada com várias informações. Aí eu indico, esvazia sua mente no sentido de estar presente. Não é deixar de pensar, mas é estar aqui conectado com o outro. O que ele está falando? E outra coisa que você falou, que é a cabeça cheia, é aquela pessoa assim, tu tá falando, eu já quero já te dar a resposta do que você tá falando. Você não está mais aqui agora. Você já tá querendo as respostas dele, que é o pior, né, Mário? Então, dentro do que você falou, essa é a minha jornada para me aprender a ouvir, a entender e falar de forma assertiva. Primeiro, eu fui atrás de técnicas, de ferramentas, de leitura, de curso, para poder me apropriar disso e conseguir hoje falar de forma mais assertiva. E outra coisa que eu estava pensando também, que no PNL fala que até calado a gente está se comunicando. Então, nem necessariamente precisa você falar. Às vezes é necessário somente ouvir. E o diálogo acontece também pela troca dos olhares. Quantos casais que olham o outro já sabem o que ele está dizendo? Quando um filho já sabe que aprontou e a mãe fala assim, ele já sabe que vai pegar um castigo. Então, esse estado de esvaziar, estar com uma atenção plena aqui e agora, e estar disposto a ouvir o outro, sem celular, sem estar com várias telas, ouvindo. E sabe o que acontece? Até no livro do Carnier, eu estou com ele aqui rapidinho, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala que o outro gosta de muito a atenção. E quando você ouve o outro de verdade, você conquista. Porque você quer ser ouvido. Concorda, Mari? Joguei a bola para ti agora. Que legal. É verdade, na sua fala a gente vai viajando e vai com certeza se percebendo nisso aí. A comunicação na minha vida ela foi fundamental. Eu sempre fui a pessoa do livro, eu sempre li bastante, mas eu não conseguia dizer aquilo que eu tinha lido. Então, me expressar, formar pensamentos a respeito daquilo, era difícil para eu fazer. Mas a partir do momento que eu comecei a doar aquilo que eu pensava, eu comecei a entender que aquilo era fundamental cada vez mais eu falar. Hoje eu falo pelos cotovelos, sou tímido bastante. Mas quando se trata daquilo que eu preciso transportar algo que é a minha fala para alguém, porque eu sei que vai de alguma forma ajudá-lo, eu tenho que esquecer minha timidez e saber que eu realmente preciso falar. Então, isso nos vai muito nessa direção do que você falou, esvaziar, buscar novos parâmetros para
que consigamos ter realmente uma fala assertiva. Eu gosto desse livrinho que é a dialética. O que é dialética? Deixa eu ler rapidinho aqui, só o que o Leandro Condelli falou. Dialética era, na Grécia Antiga, a arte do diálogo. Aos poucos passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão. E quando penso nessa questão de desenvolver isso, digo, pô, preciso falar, preciso discutir, eu preciso demonstrar pensamento, porque isso é fundamental para a minha vida. A partir do momento que nós começamos a pensar nessas questões do que é fundamental na nossa vida, com certeza a nossa comunicação fica muito melhor e fica muito mais necessária. Por isso que eu venho pensando nessa questão dessa comunicação polarizada que hoje está no Brasil. Nesse momento de pandemia, deveríamos estar procurando melhorar a vida do outro, conversando, dialogando, nos comunicando de forma melhor para ajudarmos os outros a sobreviver naquele momento. E, de repente, nós vivemos num momento de polarização da comunicação. Então, é necessário repensar a comunicação de alguma forma. Só interrompendo um pouquinho, só um pouquinho, por favor. Explica o que é uma comunicação em polos, né? A polarização. Então, essa comunicação polarizada, em que as pessoas não vieram defendendo os seus pensamentos, elas não conseguem ter algo que fortifique. Cada um pensa de um jeito, cada um tem suas ideias, eu quero vender meu peixe, o meu que é o mais importante, eu polarizo, não consigo ajudar, muito pelo contrário, eu não consigo dar uma visão em que seja bom para o outro, eu sempre penso no meu. Os pensamentos que eu tenho são os mais certos, não interessa os seus, não interessa o que você fala, interessa o que eu penso. E aí o que eu penso é aquilo que eu tenho que defender e não se discute mais a respeito. E isso é muito ruim para o momento em que a gente precisa ter uma comunidade um pouco mais humana, uma comunidade mais humana, em que o meu só não é o suficiente, mas sim o que nós podemos dividir, compartilhar, aprender e principalmente ensinar. Por isso, o que você pensa a respeito dessa questão, dessa comunicação polarizada, Dani? Nós vimos muito isso presente, né, na era digital, na era pós-digital, né, era mais digital, era pós-digital, porque já estamos vivenciando ela. Essa questão dos polos, né, negativo e positivo, é muito forte. As pessoas, assim, eu tenho uma ideia absoluta, eu não me abro para o diálogo, eu não me abro para a visão do outro, que é ao contrário. Eu bloqueio, ou melhor, eu cancelo, né? Cancelo as pessoas e eu vou deixar só pessoas que falem igual a mim. Essa comunicação de polos é justamente assim, eu digo que eu sou a verdade, a Laiane que está nos ouvindo, ela disse que ela é dona da verdade e eu sou dona da verdade. Mas na realidade não abre portas para se comunicar, para haver um diálogo. E isso é muito prejudicial. A Nassaré está falando bem aqui, é verdade. A gente vê nas redes sociais de um político ou de outro partido, não abre portas para ver o outro. E tem algo que eu estudo muito, a questão do marketing digital, porque eu sou professora de marketing, também uso marketing no meu negócio. Foi Dilema das Redes. Eu assisti esse documentário e passei para os meus alunos. E isso, às vezes, é manipulado. Eu crio nas redes, ou nas mídias, duas visões diferentes, e em vez de abrir o diálogo, a conversa, o diálogo em si, os dois polos vão se distanciando. E olha como isso é prejudicial. O conflito, ele é extremamente sadio e importante para o desenvolvimento da humanidade. Não o conflito de brigas, não. É o conflito de ideias, divergência. O Mário pensa diferente de mim e eu penso diferente dele.
Maravilhoso, porque a gente vai encontrar harmonia, vamos se comunicar, e o que está diferente, ele me completa. A visão, porque a minha visão, ela é restrita, ela é parcial. Eu não tenho visão do todo. Enquanto eu uso essa situação, eu sou dona da verdade, vivo numa bolha, eu não abro para o diálogo, faz-se gerar um diálogo agressivo, como a Nazaré está escrevendo aqui, sim. Eu sou dona da verdade, não abro espaço para isso, e pode até ocasionar guerra civil, brigas, como a gente já viu, pessoas se matando. Nunca se viu ansiedade, como está se vendo agora, depressão, várias doenças mentais. Mas por que isso? Porque não se abre para o diálogo. Aí uma dica que eu compartilho, não é minha essa dica, é do documentário, é o seguinte: começa a seguir as pessoas que pensam diferente de você, para você perceber a ideia do outro. Então, quando você começa a seguir pessoas que pensam completamente diferente de você, você abre oportunidade para ver outras visões. Porque a sua, ela é estreita. É só o que você vivencia, a sua percepção. Então, quando você estiver nas redes sociais, ou mesmo no relacionamento 1 a 1, procure pessoas que pensam diferente de você. E você vai perceber que você vai desenvolver o diálogo, que é ouvir e depois falar, sem querer dar resposta. Você vai ampliar sua visão, vai gerar empatia e várias outras coisas também. Não é verdade, Mário? Perfeito. Isso é fundamental. É interessante tocar nisso, nessa questão de buscar esse entendimento, porque o conflito é necessário. E o conflito nos leva à comunicação, ao diálogo. Porque o conflito ele não pode ser um confronto. O confronto é aquilo que eu extermino, eu apago o outro, eu cancelo, eu tiro ele. O conflito é aquilo que eu o ajudo, que eu me ajudo, que eu busco conhecimento, que eu dou conhecimento. É aquilo que a gente busca, dentro de ideias divergentes, buscar um consenso. Aí eu tenho um conflito que eu estou gerenciando. Quando eu começo a transformar esse conflito num confronto, eu começo a exterminar. E aí a fala começa a ser de extremismo. E não podemos ter uma conversa, um diálogo de extremismo. Nós precisamos ter um diálogo de convivência. Nós precisamos ter um diálogo para resolver os conflitos, não para criar confrontos, para exterminar o outro, para nos desligarmos daquilo que realmente é importante. Por isso que eu entendo que o diálogo, cada vez, ele precisa ser muito mais pensado e difundido entre as pessoas. E aí eu tenho uma dica: não esteja com equipamentos na mão quando você começar uma conversa. Às vezes as pessoas chegam para você e perguntam alguma coisa, querem rapidamente. Se você estiver escrevendo, se você tiver uma mensagem urgente, peça para a pessoa, por favor, me dá 2 minutinhos, deixa eu terminar aqui e a gente conversa. Se não, pare seu telefone. Se você ficar com seu telefone na mão, você tende a sentir o toque do WhatsApp chegando, a mensagem chegando, e você vai olhá-lo. Deixe num cantinho, pare para olhar. Se você tiver com o computador, fecha a sua tela. Espera lá, deixa eu sair, deixa eu te escutar. Vocês vão ver aí um pouco na minha timeline do Instagram, que eu tenho, de vez em quando, eu coloco uma foto aí com o meu neto, que eu paro para ouvi-lo. Ele não fala direito, ele fala algumas palavras. Mas como você para ouvi-lo? Eu paro para ouvi-lo porque ele me ensina que eu preciso parar para que eu preste atenção em algumas coisas que ele quer. Às vezes ele diz, não,
ele não sabe dizer por que ele não, mas ele está com aqueles olhos pedindo socorro porque ele precisa de mim. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de ouvir o outro. Mesmo como quando ele não está falando, ele pode estar te dizendo muita coisa. E é preciso que você feche a tampa do seu computador, deixe seu celular de lado e escute aquela pessoa que está falando. Ela é fundamental. Ela vai te trazer algo diferente. Ela vai te trazer algo novo. Ela está, com certeza, te ensinando algo que você não esperava aprender naquele momento. Por isso, a partir do momento que você está atendendo alguém, você pode falar, você não está prestando atenção na pessoa. A única coisa que elas irão fazer é parar de falar, não dizer o que gostariam, ou tentar falar muito rápido para ver se consegue alcançar você mais vezes e não vai conseguir alcançar nenhuma coisa nem outra. Porque você não vai estar escutando e a pessoa não está conseguindo dizer o que realmente gostaria. E isso, nesse momento dessa comunicação, que falei, dessa comunicação polarizada, acaba muitas vezes seja por causa disso. Uma comunicação que está acontecendo e você está prestando atenção em outras mensagens, outras coisas, e o que é mais fácil é você discordar e dizer que é o que vale a sua, do que buscar a ideia que o outro passou para criar uma ideia nova. E essa comunicação extremista que hoje muito se fala, a gente precisa buscar uma fala diferente. Mas o que fazer nesse momento de pandemia para buscar uma boa comunicação, para que não seja extremista? O que você pode falar, Dani, a respeito disso? Primeiramente, né, você bem falou, eu faz mais ou menos, né, até contar um segredo, né? Eu sempre fui muito high-tech. High-tech, sim, eu gosto muito de tecnologia. Só que eu me percebi que eu estava viciada. E hoje, aí vai ao encontro que você vai falar, hoje, final de semana, eu procuro, ainda são metas, tá? De não levar o celular para o quarto, de não. Só levo quando meu marido está fora e eu preciso saber como ele está, a questão de segurança, ou tiver alguma coisa urgente. Final de semana, eu procuro não acessar as redes sociais na medida do possível. Olha que eu trabalho com as redes sociais, mas tem programas para agendar. Então, é você esvaziar dessas tecnologias para justamente você estar aberto para ouvir o novo. E essa questão da agressividade que você falou, sobre que nós estamos vivenciando, e é forte nas redes sociais, e agora no tempo da pandemia, que as pessoas estão fragilizadas, uma coisa que eu falo para vocês, umas dicas, é viver o presente. É criar oportunidade de comunicação e de diálogo com você mesmo, porque você está mais em casa, ouvir o que você está falando, se perceber. Eu sou praticante de meditação, então é algo que me ajuda muito. Então, eu indico meditação em tempos de pandemia, ou depois ou antes, porque ela se faz necessária para quietar, para você estar presente, para que a nossa comunicação seja mais eficaz. Houve também pontos positivos nessa pandemia. Uma delas é criar mecanismos para você comunicar com o outro. Eu vejo casos de, até comigo mesmo, de pessoas que eu não falava todos os dias, que eu demorava a falar. Como puxou o freio por causa dessa pandemia, eu faço videochamada. O Mário já sabe que eu adoro fazer olhando no rosto. Mas por quê? É uma forma que a Daniela encontrou de aproximar. Não é a mesma coisa, mas quando a gente olha nos olhos, a gente se conecta mais. Então, o que eu posso dizer nesse cenário? Sim, tem uma comunicação agressiva de polos. Nós estamos vivendo uma era pós-digital, com influência de muitas telas, de muito mecanismo, de distrações. Aí a pandemia veio para você refletir e ver o que você pode melhorar na sua comunicação. Primeiro, seu diálogo interno com você mesmo, se amando, se aceitando, se ouvindo. E não é fácil se ouvir. Tem muitas pessoas que têm vários demônios aí dentro, e quando se ouve,
é meio complicado, é um processo de cartaz, né? De autopercepção, de melhoria. Você consegue sim. E depois propiciar momentos de comunicação, videochamada, falar, mas de uma forma leve, porque qualquer coisinha está explodindo. Então, muda essa sintonia. Bora proporcionar momentos legais dentro desse ambiente, com música, com diversão, estando presente com o outro. Então, tendo essa comunicação atual, só algumas dicas que eu estudo, que eu vejo nesse documentário Dilema das Redes, que eu vejo e que percebo, seriam essas, Mário. De você realmente tirar o proveito desse momento e usar a seu favor a potência que se tem das transmissões ao vivo. Para você conversar, para você dialogar, conhecer esse ambiente e ouvir o outro, se aproximar. Não posso me aproximar fisicamente, mas eu posso me aproximar de uma forma virtual, de uma forma sadia. Mas tome cuidado, hein? Esse negócio de nude, vai rir de mim de nude, essas coisas, é preocupante. Então, tome cuidado, que tem muita gente que deixou de namorar por causa disso. Mas toma cuidado, hein, pessoal? Eu joguei um bocado de coisa pra ti. Eu lembrei disso. E aí é muito, muito interessante isso, porque a comunicação hoje através das telas tem nos levado a esses constrangimentos, né? Saber utilizar os equipamentos de forma correta, de forma assertiva, também é fundamental, para que você não comece a criar gafes desnecessários, e também, e isso é fundamental, não deixar que cada vez a comunicação fique mais polarizada. Por causa que cada vez que você lança, sem querer, situações como essa, que às vezes a gente vê que pessoas que estão muito felizes e às vezes acabam extrapolando a sua felicidade na frente das câmeras que acham que está desligada, acabam depois se comprometendo por uma brincadeira, uma situação desnecessária. Por isso que é fundamental trabalhar essa questão dos equipamentos de forma assertiva para que não tenha problema com isso. Porque, em função disso, muito estresse tem acontecido. O nível de estresse hoje nas pessoas é muito alto. As pessoas têm medo de falar. Eu não tenho medo de falar hoje na tela, porque é aquilo que eu aprendi, é aquilo que eu tenho certeza daquilo que eu vivo, daquilo que eu me comprometo com as pessoas, daquilo que eu me comprometo principalmente comigo mesmo. Eu tenho que gostar de mim, para que eu consiga expressar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho importante e necessário para as pessoas. Por isso, é necessário que você tenha um nível de estresse menor. Porque sem essa comunicação melhorada, você pode, com certeza, aumentar os seus estresses. Eu vejo as pessoas reclamando, será que eu fui cancelado? Será que eu estou falando a coisa certa? Será que eu estou falando o que as pessoas querem ouvir? Será que tanto será que acaba não dizendo nada? E precisava, sim, dizer muita coisa. E aí se prende. E esse nível de estresse hoje na comunicação, eles acabam silenciando muitas pessoas, porque não conseguem dizer com medo de serem, de alguma forma, rejeitados pela uma sociedade. Às vezes eu me levo para uma situação lá para 1987, para ser mais exato. Eu tinha 20 anos. Se eu for levar para 1987 e eu falar o que eu queria, e com os amigos, com os colegas, ninguém me cancelava. Cancelar como? Porque o cancelamento ele está principalmente na nossa cabeça. Não é naquelas pessoas que estão ali na sua tela. Porque hoje nós vivemos em função de um númerozinho que estão aparecendo no... eu tenho tantos seguidores, eu tenho alguém me seguindo, você não consegue conversar com todo mundo, não consegue saber realmente quem são. E isso causa estresse, porque como você não consegue olhar para os olhos de todo mundo,
Eu tenho 20 milhões, eu não vou conseguir contatar 20 milhões de pessoas olhando nos olhos dela. E aí eu fico preocupado com o seu estilo, o que eu gostaria de ouvir. E isso cria um estresse muito grande, levando à dificuldade de gostar de si. E aí não sou eu que sou bom, é eu que sou ruim, sou eu que tenho dificuldade, sou eu que não posso, é sempre o eu. E isso, em vez de melhorar a comunicação, vai deixando-la pior. E traz isso também para o meio familiar. Porque Totalmente. começa assim na família, a minha família vai me cancelar. Não pode comentar nada do WhatsApp, né? Porque senão vai dar briga. Porque minha família vai me cancelar. E essa comunicação familiar que fica comprometida leva a umas questões muito importantes. Porque o seu estômago não vai aguentar, porque aqui no meio, se ninguém está me ouvindo, como que lá fora alguém vai me ouvir? Porque todo mundo vai estar conectado na família, ninguém quer ouvir aquilo que o pessoal está preocupado que vão falar de você. Não é aquilo que eu penso de você. Na nossa família, a gente tem cultura familiar. Nossa cultura familiar é essa. E eu tenho que viver essa cultura familiar. Mas quando eu vou para a rede e vejo que as pessoas estão falando de você, eu acabo então assumindo não a cultura familiar, não a fala da família, mas sim a fala das pessoas que estão lá fora. E isso cria um estresse muito grande. E aí é necessário que nós comecemos a pensar nesse círculo familiar, para melhorar a comunicação familiar e começarmos então a gostar mais de nós mesmos, amar mais. Eu sou importante, eu sou fundamental. Minha família é o que eu me sinto melhor. A minha fala, aquilo que eu estou falando, é para minha família. Eles precisam estar comigo. E aí sim, eu consigo diminuir o meu estresse e começar a gostar mais de mim, porque eu sei que aquela comunidade ali que eu vivo, ela sempre vai estar me acolhendo. E aí essa questão também precisa também estar amparado também pela família. Para que a pessoa se sinta valorizada e consiga, então, sobreviver a essas dificuldades que são mostradas nesse momento tão difícil. E isso faz com que diminua a polarização no tempo na comunicação. Eu entendo que isso diminui essa polarização e a pessoa começa, então, a olhar a comunicação muito mais dentro da família, como as pessoas estão vivendo. Às vezes eu tenho a impressão, com conversa de clientes, com pessoas que atendo, que as pessoas estão com medo da própria família, do que a família vai falar. Às vezes muito mais do que a família vai pensar ou vai falar, do que o que as pessoas vão comentar em suas redes. E aí, como eu digo, sempre eu vou trazendo algumas ideias sobre comunicação e eu gosto desse livro que é Comunicação Familiar. Porque nos faz lembrar que nossa família é fundamental. Nós precisamos começar a conversar aqui dentro. Aqui na nossa família nós precisamos ter as primeiras conversas. Se está tendo dificuldade, coloque para fora, sente. Traga para a mesa, eu acho interessante isso, traga para a mesa as suas dificuldades. Se permita ouvir. Porque a comunicação não é só quem fala, mas também quem ouve. Se as pessoas falam bastante e eu não me permito ouvir o que elas dizem, não adianta. Porque eu não me permiti aquilo, não me permiti ouvir o que elas têm. Eu sempre sou aberto às pessoas criticarem, eu gosto das pessoas me critiquem. Porque cada vez que a pessoa me critica, ela não está fazendo algo ruim para mim. Ela está fazendo algo bom. Porque pode ser que ela tem algumas coisas que a fala dela não são tão boas, mas pelo menos eu aprendo uma coisa, que eu jamais falaria aquilo e isso a mesma coisa para alguém. Então já aprendi que poderia estar falando coisa dessa forma para alguém, e como alguém já falou para mim, eu digo, pera lá, isso eu não falaria com ninguém. Dessa forma eu não falaria. Então, eu já aprendi alguma coisa? Sim, já aprendi. Já aprendi alguma coisa.
E as outras são aquilo que falou, pô, não tinha pensado dessa forma. Talvez eu preciso ser mais agressivo naquilo que eu preciso ser para minha vida. Eu preciso falar mais. Eu preciso ser mais assertivo com a minha fala. Eu preciso diminuir. Então, todas essas questões, a partir do momento que eu me permito escutar, com certeza eu estou me comunicando melhor. E como é que a gente poderia, e eu penso assim, como podemos atrair as pessoas para uma forma de pensar sem persuadir o outro, sem influenciar o outro? Você acha que tem alguma forma de nós fazermos isso, Dani? Na realidade, na tua fala, me veio muito na mente a questão do autodiálogo, de autodesenvolvimento, autoestima. Por quê? A comunicação muito para fora, não tem uma comunicação interna. O que é essa comunicação interna? É você se autoaceitar da forma que você é, você se amar do jeito, ó, mexer no ombro, você se reconhecer, se sentir segura. É lógico que isso não é uma conquista e todos nós temos possibilidades para isso. E quando você tem isso forte, mesmo de forma inconsciente, você vai começar a atrair as pessoas. Sabe por quê? As pessoas que se amam, as pessoas que não são felizes o tempo todo, porque a gente não é feliz o tempo todo, que a gente somos seres humanos, somos complexos. Mas quando a gente está de bem com a gente, quando a gente se aceita, a gente se ama, a gente tem um diálogo legal, no sentido, poxa, eu cometo várias falhas. O que eu aprendi com isso? Olha o outro perceber, é outra percepção. O que eu aprendi com isso? Sempre está procurando autoaprendizagem, sempre procurando entender que às vezes eu mesma, às vezes tem erros meus que vão continuar. E tudo bem. Às vezes eu aceito permanecer naquele erro e tudo bem, mas dá uma comunicação muito interna, fortalecida. Quando isso está muito fortalecido, você vai começar a atrair as pessoas de forma normal. É igual a história do jardim. Se o meu jardim está florido, está bonito, as borboletas virão. Então, quando a gente se fortalece para a gente, quando eu estou me comunicando, essa live não é para vocês, é para o Mário, é para mim. Parece sempre ser meio egoísta, mas é verdade, tem que ser divertido para a gente primeiro. Se é gostoso para mim, naturalmente vai ser gostoso para você. É igual a pessoa que reclama, que sempre está empurrada, sempre é agressivo. Você vai começar a distanciar. Por quê? Porque a gente não gosta de pessoas assim. Pessoas pesadas. A gente gosta de pessoas leves. E quando tu faz algo para você, e você se diverte, acha gostoso, naturalmente tu vai aumentar o número de live. E outra coisa que tu falou sobre esse indicador, quantas pessoas tem aqui, eu até falei na live anterior. Isso não significa nada, isso é métrica da vaidade. O que significa quando o nosso eu está sustentado, nossa raiz está com base, é se fez bem para mim. Se fez bem para mim, consequentemente, para o outro também vai fazer bem. E se ele assistir depois e fizer uma pessoa fizer sentido e ele refletir, essa live foi um sucesso. Por quê? Vocês viram? Primeiro sou eu, tô gostoso, é legal. Quando eu faço isso, não estou preocupado com o número, com mensagem, pode vir quem for, não tem problema, porque está fortalecido aqui. Tá uma questão sabe, de você estar gostoso, estar fazendo divertido para ti. E quando você estrutura bem esse diálogo interno, aquele gosto do cancelamento, essas coisas, não vai fazer sentido para ti, porque você está bem. Então, assim, o que eu posso compartilhar de dicas é quando você prepara uma comunicação e você está bem contigo, o restante é consequência. Porque se você está feliz, até teu rosto fica iluminado. E as pessoas te chamam atenção porque você está feliz. As pessoas gostam de pessoas felizes. Não é verdade, Mário? Verdade. Pô, legal isso, porque a gente se sentindo feliz, a gente com certeza transmite felicidade. A maior comunicação é aquela que não é dita, né? Porque o nosso corpo fala. Muito.
Já disse um bocado de coisa. Então, eu não preciso dizer muito para falar bastante. Então, isso é interessante, porque quando eu me sinto feliz, com certeza eu vou transmitir felicidade para as pessoas. Eu estou contando para elas que elas podem ser felizes também. Nós somos umas pessoas que nós fazemos muito o que os outros fazem. Nós repetimos o que as pessoas fazem pelo aquilo que nós somos como seres humanos. Por que temos dificuldade de fazer lockdown? Por que temos dificuldade? As pessoas querem estar na rua. Por que as pessoas querem estar lá? Se uma pessoa estiver na frente de sua casa, você não sai. A vontade de também ir para frente de casa é enorme. Porque nós vivemos em comunidade, nós somos seres humanos, nós vivemos em comunidade. Então, a energia do outro nos faz melhor. Não sei se você já prestou atenção numa comunicação que eu acho interessante. Se você está andando no comércio e aí, de repente, aquelas pessoas estão arrumando, dobrando as roupas que alguém foi lá e naquele balcão de promoções e desarrumou todinho. Ela começa a dobrar de novo. A tendência de você ir lá também é enorme. Isso, por que eles trabalham essas questões? Porque você faz o que as outras pessoas fazem. Não vou comprar, mas não custa dar uma olhada naquela promoção. E se você chega lá e começa a olhar, o outro vem e começa a olhar também. E aí quando você vem, tem um 10 ali perto de você. Mas por que estão lá fazendo aquilo? Porque você já comunicou a eles que fazer aquilo é bom. É importante, é interessante. Então, o que acontece? Você acaba comunicando que aquele momento que você está feliz, que você está fazendo aquilo, é bom. E aí, aquela comunicação faz com que as outras pessoas se sintam também felizes, se sintam melhor. E isso cria mudanças, claro, na vida das pessoas, cria mudanças nas suas, e é através da comunicação. Então, como que a comunicação pode provocar mudança importante no indivíduo? Já que eu posso dizer que eu não mudo ninguém, eu não motivo ninguém. Quando eu digo que eu não motivo ninguém, não quer dizer que eu não crie ambientes motivadores para que eles se motivem. Uhum. Então, isso faz a gente pensar, então, como provocar mudanças importantes nos indivíduos? Será que a gente consegue fazer isso, Dani? Consegue. Eu acredito que a mudança começa com a gente, né? Então, a partir do momento que você há um processo de mudança, você começa a informar de forma inconsciente para o outro. E esse processo é natural. Então, você está bem. Eu faço de novo aquela frase, né? aquela afirmativa. Você está bem. E também, dentro do discurso, eu me lembrei de algo. Ser uma comunicação verdadeira. Se você não está bem, fale também para o outro. Se você está triste, vivencie esse sentimento, porque você precisa sentir a tristeza. Porque às vezes nessa era digital, nessas comunicações de ambiente, eu só mostro o lado bom, comercial de margarina. A gente não mostra os nossos bastidores, as nossas dificuldades. E quando você tem a coragem de mostrar os seus bastidores, Cher, sabe o quê? Conexão. Eu e o Mário, nós temos uma conexão porque passamos por desafios. E eu mostro a minha fragilidade para ele. Mário, eu sempre falo assim, Mário, qual é a tua opinião sobre isso? Porque eu não sei. E tudo bem se você não souber. Tudo bem se você está triste. Tudo bem se vocês... Que nem todo dia estamos bem. Então, não, é aquela comunicação verdadeira. Primeiro, trabalhar a comunicação interna, esse diálogo, fortalecer, mas também se permitir a vivenciar os sentimentos daquele momento e ter uma comunicação clara, assertiva. Se você está chateado, expressa que você está chateado. Não de forma agressiva, mas de uma forma que o outro consiga entender. Então, uma comunicação nesses tempos tem que ser verdadeira. Porque se eu ficar mascarando, um dia desse, daqui a pouco a panela de pressão explode, aí gera um bocado de doença. Até a Raquel, nossa amiga Raquel, acabou de entrar, ela pode confirmar que ela é psicóloga. Então, acaba explodindo essa panela de pressão.
Então, a comunicação assertiva é aquela comunicação certa. Não é somente mostrar as flores, mas mostrar o que está acontecendo de fato. Enquanto você se abre para isso, se permite para isso, nessas redes sociais, eu já vi a Natália Cury, que eu gosto do Me Poupe, ela chorando e falando da situação dela, que tem dias que dá vontade de chorar. E se eu estiver na TPM, precisa ver, mano. Eu gosto de ficar comendo meu chocolate, deitado na cama, com chocolate. Eu adoro fazer brincadeira, mas eu fico com medo, assistindo Netflix, se tiver alguma coisa assim, sou fácil de chorar, aí eu quero chorar, eu choro. E é terapêutico isso aí liberta, é mostrar que você é humana. Nem todo dia a gente está bem. Então, a comunicação nesses tempos tem que ser verdadeira também. Eu trago isso, sabe, para nossa mesa, Mário, que a nossa comunicação tem que ser verdadeira. No sentido, é lógico que nas redes sociais a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque vai para o mundo. Mas você, se está na família, com pessoas, seja uma comunicação verdadeira. As pessoas estão passando por dificuldade e não pedem ajuda. Não estão se comunicando, não estão abertos para o diálogo, não estão se permitindo a opinião contrária do outro. Então, como a gente acaba com esse ciclo? Justamente se amando, se permitindo, se sentindo que você é um ser humano. Então, acredito que desta forma a gente consegue melhorar a comunicação nesses tempos. Sendo verdadeiro, sendo honesto, primeiramente com você e depois com o outro. Aí você sim consegue melhorar. E é interessante você tocar nessa questão familiar, né? Porque eu percebo que esse é o momento que temos oportunidade de corrigirmos se necessário, fazer mudanças em nós se necessário, no momento que estamos muito mais família. Esse é o momento de fazermos, temos oportunidade, temos a grande chance de fazer uma mudança na nossa comunicação familiar. Porque se nós temos uma comunicação ruim na família, logo o indivíduo vai ter uma comunicação ruim no trabalho, vai ter uma comunicação ruim na rede, vai ter dificuldade de se comunicar, de ter uma boa comunicação no meio que vive, seja ele na internet, ou seja ele presencial, né, que vai ter dificuldade com isso. E esse é o momento de criar essa conexão diferente, começando a fazer esse trabalho na família. Como é que eu vou buscar melhorar, fazer mudanças na minha comunicação dentro da família? Pô, eu tenho oportunidades, estamos aqui nesse momento em quarentena, então eu preciso buscar melhorar essa comunicação aqui para que eu consiga melhorar lá fora. Porque se nós percebermos, nós estamos no piloto automático, loop, né? Do piloto automático muito grande. Então a comunicação a gente nem pensava nisso. A gente só estava expressando aquilo do momento. De repente aquilo foi parando e nós tivemos que nos adequar à nova comunicação. E viemos de novo para o nosso ninho. E lá com o nosso ninho a gente tem que começar a pensar, pô, como é que eu estou vivendo no meu ninho? Isso eu continuo só falando lá fora e aqui dentro. Eu preciso começar a perceber isso. Porque o momento eu vou ter que ir lá fora de novo. E aí eu vou estar presencial lá fora. E aí eu preciso ter, sim, uma comunicação de qualidade lá fora, em que eu sei que aqui vão brigar comigo, mas é aqui que eu vou consertar aquilo que eu não vinha tendo. E vou melhorar a minha comunicação, promover mudanças importantes para que no meu trabalho, para que aquele momento em que eu ainda não tenho trabalho, eu preciso procurá-lo. Né? Porque isso é importante. Pô, eu estou em busca de um trabalho, mas se eu estou sempre na rede social, estou sempre numa comunicação polarizada, eu sempre estou contra sobre todos. Eu vou para uma entrevista com a faca na mão. Eu não vou leve, não vou com uma comunicação assertiva, não vou com gostando de mim.
Então, isso faz com que dificulte a sua comunicação no trabalho. E aí, essa comunicação precisa ser melhorada. E, e aí eu penso assim, como a dificuldade da comunicação que você teve inicialmente, e quais as lições que você pode trazer hoje, Dani? Porque antigamente você teve muita dificuldade para se comunicar. E eu fico pensando nas suas dificuldades. Porque eu preciso falar muito, as pessoas têm dificuldade de me entender, são o primeiro problema. E o segundo, para elas fugirem disso, elas preferem rir de mim. Porque ela não sabe como se comunicar comigo. E aí? Como essa dificuldade que você teve inicialmente, qual foi a lição que você tirou desses momentos? Eu vou até iniciar essa fala, né, que ela é bem da minha história, com um poema que eu recitava, que era do Carlos Drummond de Andrade. Eu estava pensando num verso, mas a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, quieto, vivo, mas ele quer escrever e transbordar. Mais ou menos assim. Então, tinha tanta coisa para falar e eu não conseguia falar porque a dislalia é a troca de fonemas, surdos e sonoros e é algo que até hoje, se eu não estiver fazendo tratamento, se eu não estiver dando aula, palestra, tem um processo de regressão. E se eu estiver estressada e cansada, eu atropelo novamente, tanto na escrita como na fala. É dislalia. E o que eu trouxe isso para a minha vida hoje é a empatia. Porque eu tenho certeza que toda essa minha história de vida me trouxe grandes aprendizados. Hoje eu sou uma pessoa melhor por causa que a pessoa que escreve errado ou fala errado, eu não julgo. Eu vou ver o que aconteceu, o que eu posso ajudá-la. Quando eu vejo um aluno ou um coach meu que está com dificuldade, eu vejo que eu também passei por dificuldade. Então, assim, o que eu trago muito é essa empatia. A minha comunicação hoje, a Daniela do presente, é justamente uma Daniela que passou por tudo isso e ela traz fortaleza, segurança, empatia. Ela procura novas técnicas para ajudar o outro. Então, a Daniela do presente é fruto desse passado que hoje me fortalece. A minha comunicação é mais amorosa. É uma comunicação que quer ajudar. Mas por que isso? Porque eu trouxe isso do meu passado e somos fruto da nossa história. E eu honro essa história. Eu não a culpo mais, eu agradeço essa história. E hoje eu vejo, poxa, Daniela, eu sou uma Daniela que eu procuro isso, me comunicar melhor. E quando eu não me comunico bem, tudo bem. Eu não fico chocando chicote, não. Eu digo, tudo bem, tá tranquilo. Porque eu sei que da onde eu vim, eu posso treinar, posso me capacitar. Aí, quando eu vejo um aluno que está com uma comunicação agressiva, que está assim, eu acolho. O que está acontecendo com você? O que está por trás disso? Então, como passei essa jornada, eu consigo compreender um pouco mais. Que legal. Se você tiver uma... Estamos quase chegando ao fim, e se você tiver uma pergunta, vão fazendo aí nos comentários, comentem aí para nós sabermos qual é a percepção de vocês também. Também. Mário, rapidinho, só explicando aqui para eles, algo que eu aprendi nessa comunicação digital. Se você tiver alguma pergunta, aqui embaixo vai aparecer perguntas. Aí você clica, ele parece que tem uma interrogação, se não me falha a memória, tem de uma caixinha. Aí você clica, aí você pode mandar uma pergunta para a gente, tá bom? Aí sinta a vontade que a gente vai responder, tá? E já está chegando quase no final, não é isso, Mário? Isso, nós estamos quase no final. Dentro disso que você falou, e isso trouxe uma questão muito interessante para você, eu acho que, para mim, particularmente, é um dos melhores exemplos de vencimento, principalmente em termos de comunicação. Você é esse tipo de pessoa que, quando eu converso com você, eu me sinto assim que, pô, eu preciso aprender mais a me comunicar.
Porque existem duas situações. Uma pessoa ter dislexia e ter dificuldade de formar os fonemas e falar, e outra pessoa não ter o problema de dislexia e ter dificuldade de falar. Então, está no mesmo patamar, está no mesmo... Eu tenho muito o que falar, não sei o que dizer, eu não sei me comunicar e eu não tenho problema nenhum na fala. Então, isso, a gente começa a ter esse problema lá na família. Uhum. A família também tem dificuldade de... Só um momento, deixa eu fechar aqui. A família também tem dificuldade... Dê licença aqui que eu vou ligar a luz. Vou puxar o gancho aqui, tá bom? Isso acontece ao vivo. A gente precisa ter uma comunicação interna com a gente, né? E com a família, e não levar... Porque, assim, eu tive dificuldade, tem outra pessoa que não teve. Mas, mesmo assim, a gente estava no mesmo ponto. E o que fez a diferença é eu querer procurar técnicas, ferramenta profissional. O que eu vou falar para você é o seguinte: se você teve uma dificuldade, fala e faz. Se eu tinha dificuldade, e hoje, sabe, Mário, as pessoas não percebem. As pessoas percebem que eu tenho dificuldade da fala quando eu falo. Ou seja, eu já superei isso, já foi. Hoje eu sou palestrante, sou professora universitária, já fui professora de pós-graduação. Então, hoje eu palestro para 2.000, 3.000, posso jogar lá e falo, porque eu já superei isso. Você que ainda está com essa dificuldade, o que eu sempre oriento, se isso está te fazendo mal, e se não tiver, não tem problema. Não tá errado. Se não estiver fazendo mal para você, tudo bem, continue como você está. Mas se está te fazendo mal, procure um profissional, procura ler, procura alguém que estudou isso, procura alguém que é um grande orador, mas não fique parado. Sabe, Mari, uma coisa na minha vida que eu sempre fiz foi procurar soluções. Eu fiz curso de teatro, fiz curso de oratória, eu fui fazer curso de canto, ainda até hoje não passei, mas ainda vou fazer aula de canto. Então, assim, eu fui no fono, faço terapia, vou até retornar agora, fono, psicóloga. Eu sempre procurei ajuda. Fui procurando ajuda para algo que me incomodava. E eu falo para a nossa audiência, se tem algo que te incomode, que está te prejudicando, procura ajuda. Simples assim. E isso vai te ajudar. Porque Deus foi tão bom que deu semente de tudo pra gente. A gente é comunicador, a gente é líder, é tudo. Falta apenas o desenvolvimento disso. Eu sempre fui uma excelente comunicadora. Só que a minha semente, ela não estava precisando regar. Precisava de alimentos, ela precisava de um adubo bom. E o adubo que foi lá na criança não era muito bom. Aí eu troquei de adubo. E hoje, falo tão bem que as pessoas gostam de ficar perto de mim só me ouvindo. Que legal, né? Que legal, muito bom isso. E essa construção do indivíduo, você vem, de si mesmo, você veio fazendo ao longo do tempo, né? Que você veio buscando novas possibilidades para alcançar aquilo que você quer. Acreditando, sim, que eu posso, sim, transformar isso e deixar mais leve a minha vida. E, claro, que no âmbito familiar, essa construção acaba acontecendo também, né? Essa construção vem acontecendo também, né? Porque, como eu estava falando, dentro da família também há brincadeiras. Nós temos irmãos, então é o óbvio, né? A gente, é o normal. Não podemos fugir disso. Mas eles são os mesmos que brincam com a gente, são os mesmos que nos acolhem, que nos amam. Eles acabam mostrando que nós podemos ser melhor, que nós podemos, de alguma forma, vencer as dificuldades e alcançarmos um momento melhor na nossa vida. E é isso que acontece na melhor comunicação, que as primeiras palavras que começamos a aprender são exatamente na família. As primeiras pessoas com quem nos comunicamos são a família. São ela que nós começamos a dar os primeiros gritos quando queremos nos alimentar. São a primeira pessoa que se comunica conosco. Então, é a família que acaba sendo construção desse indivíduo que precisa se comunicar, que precisa
buscar diferentes formas para ser uma pessoa melhor. Então, nós estamos chegando aqui ao final. Fico muito feliz. Não sei se teve alguma observação. Eu gostei, a Raquel falou, ser vulneráveis é usar isso de forma positiva. Eu acho que isso é muito interessante, Raquel. Muito obrigado pela sua contribuição, porque isso nos faz realmente refletirmos como somos. Como vocês viram aqui, eu tive que fechar a janela porque estava chovendo, acender a luz, porque eu gosto mais das luzes naturais. Aqui vai começar a chover também, eu também gosto mais da luz natural. Exatamente. Então, são coisas assim que nós não podemos deixar para depois. Nós não podemos deixar, não vou fazer isso porque aqui na frente da tela eu não tenho esse problema. Não, tem. A chuva chove. A janela molha. Eu já ia te pedir para mim tirar, se a minha roupa estava no sol. Então, são coisas que nós não podemos esconder da nossa realidade. E é isso que temos que comunicar, é isso que temos que deixar claro, é isso que temos que ser verdadeiros, como a Dani falou, é isso que nos faz sermos humanos. A comunicação ela precisa ser humana, ela precisa ter esse espaço de humanidade para que nós nos tornemos pessoas melhores sempre em construção, já que nós não somos perfeitos, nós estamos em evolução. Nós precisamos, então, ser o máximo possível verdadeiro com as pessoas e principalmente conosco para nos tornarmos pessoas melhores. Ok? Ok. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Enquanto isso, eu posso fazer um jabá? Pode fazer. Por isso, agora eu vou abrir um espaço aqui para a Dani falar mais do trabalho dela, que eu fico muito feliz. Sempre estou ouvindo ela falar a respeito dele. Fique à vontade, Dani, essa sua fala. Eu estou agora com um projeto que é Supere no Online, que são para treinadores. Eu estou, na realidade, num processo de criação, né? Essa semana a gente ia lançar, mas eu segurei um pouquinho, porque a gente está preparando algo assim maravilhoso. Como realizar uma live maravilhosa de sucesso. Também treinamentos, mentoria, como para ajudar os treinadores a realizarem treinamentos online, técnicas, dinâmicas, como estruturar. Eu também faço mentoria. Então, caso você esteja interessado em acompanhar o meu serviço, o meu trabalho, melhor dizendo, vou deixar aqui o meu arroba. Aí você já me curte, acompanha por lá. E caso você conheça algum treinador, tá aqui, ó, vou deixar aqui, ó. Arroba Daniela Menezes M, tá? Caso você tenha interesse em participar, de conhecer um pouco mais do meu trabalho. Agora, passando um pouquinho mais na comunicação online, que eu ajudo realmente treinadores a melhorar essa comunicação, esteja interessado, está aí meu Instagram, tá bom? Mário, olha, sempre é maravilhoso falar com você, tá? Meu, muito obrigada. Eu acredito que houve conexão com a gente, a conexão, melhor dizendo, e que foi uma troca foi um diálogo. Nós tivemos um diálogo de corpo e alma, hein? Fico muito grato, Dani, por você estar aqui nessa live conosco hoje. Foi uma manhã maravilhosa, que eu me realizo muito quando eu estou conversando com pessoas como você, que sempre nos ensinam e nos inspiram. E olha, você que está do outro lado, essa pessoa é fantástica. Eu aprendo muito com ela. Conecta ela. É uma pessoa fantástica. Você tem um material incríveis que todos os dias conseguem nos ensinar muito, nos ensina muito, sempre. Como ela falou, mesmo quando ela está calada, ela consegue ensinar alguma coisa. E é incrível, por causa que os materiais dela são muito bons. Conecta ela. Entra aí, acessa o arroba dela e se conecta a ela. Tem material muito interessante, muito importante. E assim como também o nosso, entre lá, compartilha aí a nossa live, deixe que mais pessoas vejam o nosso diálogo, a nossa conversa, para que consigam se inspirar, consigam fazer coisas diferentes.
esse momento, a maior comunicação que você faz é quando você compartilha algo com alguém. Deixe que mais pessoas vejam, deixe que mais pessoas se inspirem, mais pessoas pensem em termos de comunicação. De repente, pessoas que você acha que não está precisando e de repente elas precisam sim. E é você que vai transferir esse material para elas. Compartilhe. Vamos deixar gravado aí para que você consiga compartilhar com as pessoas. Dani, eu quero te agradecer muito por você estar aqui. Agradecer as pessoas que estão do outro lado da tela, por vocês terem estado conosco, contribuindo para essa conexão. E esperamos, sim, encontrar vocês numa outra oportunidade. Sempre ficamos muito felizes de poder conversar, de poder falarmos, contribuirmos com a nossa comunicação que fazemos. Então, muito obrigado, Dani. Muito obrigado mesmo a você. Tudo de bom. Tenham um bom dia e que a gente consiga se encontrar em breve. Tá ok? Até. Tchau, Muito tchau. obrigado. Obrigada. Tchau.